Quais são os desafios que a comunicação interna viveu neste último ano nos escritórios? Olá, eu sou Leandro Ramos e este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico que estreia hoje a sua 10ª temporada. Pandemia, trabalho remoto, equipe com sócios diferentes. Fazer comunicação interna nos escritórios nunca foi algo simples, mas certamente neste último ano tivemos desafios adicionais com relação a esse tema. Para abordar esse assunto aqui no Juridicast, tenho o prazer de receber a Mariana Larsson, que é gerente de comunicação e desenvolvimento de negócios do Trent Ross Watanabe. Mariana, seja muito bem-vinda ao Juridicast. Oi, Leandro, muito obrigada. Agradeço muito essa oportunidade. Eu que agradeço. E Mariana, não tem como a gente começar a falar de comunicação interna sem considerar o contexto da Covid-19. Então, o que a pandemia e o home office mudaram na comunicação interna das empresas? É verdade, Leandro. Eu acho que com a adoção do trabalho remoto, né, por conta da pandemia, a comunicação interna se tornou crucial para manter os colaboradores conectados e engajados com o universo das empresas, né, dos seus escritórios e as suas culturas. Eu acho que o primeiro ponto que mudou foi a valorização da comunicação interna e também de uma cultura organizacional bem estruturada. Um exemplo bacana aqui que eu acho que vale citar, que o famoso jornalzinho da empresa não é só mais um jornalzinho da imprensa. Tá? Eu acho que a newsletter, né, ou o jornalzinho, enfim, passa a ser a principal fonte de informação sobre estratégias, posicionamentos e conquistas do escritório. Inclusive, um ponto interessante que eu vejo aqui no Trent é que as pessoas se sentem mais à vontade hoje, como consequência, né, de um ano de pandemia, de aparecer nas nossas ferramentas de comunicação interna como forma de se manterem presentes e visíveis no nosso dia a dia da empresa. Né? Outro ponto também é que com o time remoto, as empresas passaram a enxergar nos meios de comunicação interna um meio possível de manter uma comunicação fluida e de provocação ao engajamento, à presença e à troca. Então, eu acredito que a pandemia acabou trazendo novas formas de gestão em várias áreas, mas a comunicação acaba sendo o elo entre todas elas no final do dia. E nesse contexto, Mariana, como o Trent Ross adaptou sua comunicação interna durante todo esse período da pandemia? Eu acho que até antes de entrar no período específico da pandemia, vale mencionar que acho que nos últimos 3 anos a gente vem trabalhando de uma forma bem intensa a comunicação como um todo, incluindo aí a comunicação interna, né? E aí, na virada de chave do trabalho remoto, né, em março do ano passado, a gente apenas acabou, acho que incluindo alguns itens na comunicação e aumentou a frequência da comunicação como um todo para que os colaboradores pudessem se sentir mais amparados, mais bem informados e presentes e conectados com o dia a dia da firma. Então, a meu ver, funcionou, tá? Eu acho que além dos feedbacks positivos, a gente sente que as pessoas se sentem lisonjeadas quando a gente as convida ou a gente acaba incluindo essas pessoas, né, as nossas pessoas em ações, como nos editoriais da nossa newsletter semanal, ou até com contribuições e participações nos nossos eventos online, né, que a gente promove internamente aqui no escritório. E hoje quais são os principais canais de comunicação interna que o Trent Ross utiliza? A gente tem vários, tá, Leandro? Eu acho que o principal que a gente tem hoje na comunicação interna é o blog. Perfeito. Que fica dentro da nossa intranet, né, que serve como repositório interno, né, de informações gerais do escritório, e também como uma forma de registro de todas as nossas ações internas e externas. E aí, às sextas-feiras, a gente circula uma newsletter com um resumo das notícias da semana, né, que foram veiculadas aí ao longo dos 5 dias da semana no blog. E essa newsletter inclui conquistas do escritório ou dos nossos grupos, né, eventos, ações em gerais, premiações e, inclusive, editoriais assinados pelos nossos colaboradores, né. Tem também clipping de notícias e outros pontos de interesse de forma a demonstrar, né, que a distância não reduziu a nossa atuação. Então, esse é o ponto que eu digo, né, o quanto a comunicação interna, né, o quanto esse canal específico foi mais valorizado ainda durante a pandemia, tá? Além disso, né, além da newsletter e do blog, a gente trabalha com comunicados internos por e-mail, tá, sobre temas relevantes, e também a gente mantém lives, inclusive a gente intensificou isso na pandemia, que são lideradas pelo nosso comitê administrativo, né, que informam alterações, adaptações, vitórias, avanços, entre outros temas de impacto aí para as nossas pessoas. E o mais importante nisso tudo não são apenas os meios de comunicação, mas sim o conteúdo, né? Eu acho que prezar pela transparência e pela efetividade das comunicações para evitar mal-entendidos e possíveis ruídos é o que acaba gerando confiança, né? E passando a segurança aí para os nossos colaboradores.
A gente sempre prezou por esse valor, né, que se tornou ainda mais crucial na pandemia, essa transparência, né, que é um período de incertezas, né, tudo isso que a gente tem vivido. Eu acho que o ser humano também, ele tem isso, né, quando você está habituado ali ao seu trabalho presencial, você tende a achar que quando você está remotamente, você não é visto, não é lembrado, né, Sim. por isso que essa constante, né, desse diálogo com o nosso comitê administrativo é tão importante, né, para que todos se enxerguem, né, capazes de se sentir parte, presentes no dia a dia de todos os nossos processos e avanços. E eu acho também, Leandro, que além dessa constância das nossas lives, a gente chama isso de town hall internamente, tá? Mas são lives, são webinars do nosso comitê administrativo, né? A gente chegou a ter Perfeito. 2 por mês no início da pandemia, né? Lógico, depois isso tem uma periodicidade aí um pouquinho maior, mas a gente tenta manter pelo menos um a cada 3 meses, tá? E além dessas lives, a gente também reforçou ainda mais o canal de diálogo com o comitê administrativo do escritório, né? Então, através do e-mail que já existia, mas a gente passou a divulgar ainda mais esse canal através do e-mail e também a gente colocou mais destaque nisso na nossa intranet e no nosso blog, tá? E também para complementar, a gente promoveu aí durante todo esse período de pandemia e continuamos promovendo, né, que a gente ainda está na pandemia, uma série de seminários internos, tá, e focados em saúde, bem-estar, diversidade e inclusão, como forma de manter a troca entre os colaboradores, né, e os cuidados com os nossos times. E outra ação que eu acho que vale citar aqui, que foi bem bacana, que a gente lançou durante a pandemia, o que a gente chama de Café Trend, né? A gente faz isso pelo menos uma vez por mês, onde os nossos times se encontram em uma sala virtual, né, para papear sobre algum assunto divertido. Ou seja, você substitui aquele momento na copa do cafezinho que você tinha quando a gente estava presencialmente, né, antes da pandemia, por esse bate-papo descontraído na sala virtual, né, que chama de Café Trend, por isso o nome. E Mariana, dentro ainda do contexto da pandemia, agora qual que é o papel da comunicação interna nos planos de retomada de trabalho presencial das empresas? Eu diria que é essencial, tá, Leandro? Eu acho que com a comunicação interna a gente consegue elaborar pesquisa sobre a percepção dos nossos advogados e dos nossos colaboradores, né, em relação ao retorno, se as nossas pessoas se sentem seguras para esse retorno, a gente consegue mapear as principais necessidades e aí traçar um plano estratégico, por exemplo, de retorno gradual, o que ajuda muito no que a gente chama de employee experience, né? Você acaba personalizando de modo que a saúde do seu colaborador, né, do colaborador do escritório, venha em primeiro lugar. Então, acho que a comunicação interna tem sido a nossa principal ferramenta para conduzir com segurança os nossos planos de retomada, aí prevendo já um retorno agora, né, já que a gente já tem um avanço da vacinação. Mariana, sabemos que a advocacia tem suas peculiaridades. Nesse sentido, quais são os desafios em se fazer comunicação interna em um escritório? Eu acho, Leandro, que hoje o nosso maior desafio seja o excesso de e-mails trocados, sabe, ao longo do dia a dia, entre os times, né, e até incluindo os clientes, né, sejam eles internos ou externos. Acho que por essa razão prezamos por exemplo, né, por títulos chamativos nos e-mails, ou por compilação de dados, ou então compilar esses dados, por exemplo, essas informações da newsletter semanal que a gente tem no escritório, e também acho que reuniões pontuais para assuntos de extrema urgência e importância apenas, né? No mais, acho que a comunicação interna só tem atuado como uma grande aliada dentro de um escritório de advocacia, inclusive. Acho que em qualquer companhia, né, em qualquer empresa. E dentro desse contexto, né, de muita troca de e-mail que você falou, como reduzir eventuais ruídos na comunicação interna? Primeiro ponto, com transparência, tá? E com uma frequência também, que eu acho que é importante. Então, no nosso caso, como a gente sempre prezou pela política da transparência, a gente apenas acabou aprimorando, né, e intensificando o uso de alguns canais já existentes no escritório, o que acabou tornando o processo um pouco mais fácil. Outro ponto importante é que os nossos times, como eles já estavam bem integrados e com canais claros de comunicação entre si e com a liderança também, não apenas os ruídos foram reduzidos, mas também o senso de engajamento dentro do escritório foi ampliado, né, nesse período de pandemia, o que manteve aí os nossos índices de produtividade, inclusive, bem altos durante todo esse período, né, mesmo a gente operando à distância. Então, eu acho que a comunicação interna, nesse caso, funciona como placas de uma estrada, que indica, né, de modo seguro as direções a serem tomadas por todos e quais são as oportunidades visíveis. Ou seja, com mais segurança e informação, a viagem tende a ser mais tranquila. Por isso, acho que essa alusão às placas, acho que é um bom exemplo aqui para a gente trazer. Com certeza. E o Trent, ele é um escritório com amplo reconhecimento de mercado por conta das suas políticas de diversidade e inclusão, né? Nesse contexto, como praticar uma comunicação interna que também seja inclusiva? É um ótimo ponto aqui, Leandro. Eu acho que, como profissional de comunicação, a minha resposta mais óbvia para você é que seria com o diálogo, que é com o diálogo, né? Então,
nós conseguimos estabelecer nos últimos anos uma identidade muito forte com as nossas ações de diversidade e inclusão, justamente porque os nossos times abraçaram isso, os nossos times abraçaram esse diálogo. Então, constantemente, a gente promove workshops e seminários acerca do tema de diversidade e inclusão para que a gente possa melhorar as nossas percepções em conjunto, e essas trocas têm sido muito ricas. Inclusive, no último ano, o nosso Comitê de Diversidade e Inclusão, ouvindo muito essas trocas, evoluiu e acabou ganhando um novo nome, uma nova identidade visual. O comitê agora chama MOVE. E o que é o MOVE, né? O MOVE, ele nasceu justamente para ampliar o escopo e trabalhar com as interseccionalidades entre os escopos que a gente já desenvolvia, as discussões que a gente já desenvolvia nos grupos de afinidade do Comitê de Diversidade e Inclusão, que são os grupos de LGBTQIA+, étnico-racial, equidade de gêneros, religiões e PCD. Por exemplo, se eu sou uma mulher, eu me encaixo em gênero. Se eu sou uma mulher preta, eu me enquadro em equidade de gênero e em étnico-racial. Se eu sou uma mulher preta, protestante ou umbandista, por exemplo, eu me enquadro em equidade de gêneros, em étnico-racial e em religiões. E assim segue. Então, essa interseccionalidade entre os grupos, que foi o que deu origem ao MOVE, ajuda não apenas a compartilhar causas e dores de cada um desses grupos, mas também educar sobre os vieses inconscientes e evitar as microagressões, que é o que acontece quando temos preconceitos, né, tão arraigados que a gente acaba não percebendo. E com esse aprendizado constante e com muito diálogo, nós fomos adaptando a nossa linguagem para torná-la cada vez mais inclusiva, sobretudo porque a gente passou a nos escutar mais, né? E eu acho que também tem um exemplo bem bacana que vale citar aqui, é que a gente adotou nas nossas reuniões internas, interseccionais dos grupos de afinidade, a utilização, por exemplo, da autodescrição. Então, além de você se apresentar, por exemplo, nominalmente como um speaker num evento, a gente também sugere que o speaker faça referência à descrição do que está aparecendo na tela. Então, incluindo, por exemplo, a descrição física e também do ambiente em que essa pessoa está inserida. Então, aí tudo isso pensando nos espectadores que podem ter, por exemplo, algum tipo de deficiência visual. Outro ponto também que a gente tem incentivado e tem trabalhado muito no escritório é a adoção de uma linguagem inclusiva nos nossos materiais internos e externos, materiais que a gente produz. A gente, inclusive, tem um guia de linguagem inclusiva que a gente está disseminando para todo o escritório. Então, trazendo aqui um exemplo mais prático, né? Na nossa assinatura de e-mail, a gente encoraja que as nossas pessoas não tenham somente ali o nome, a área para a qual ela pertence, né? Ou o cargo, enfim, mas também que esteja muito claro nessa assinatura de e-mail quais são os pronomes preferenciais dessa pessoa. Acho que por último também vale comentar, como exemplo, que a gente já tem já alguns bons anos dentro do nosso site, um bonequinho que a gente chama de Hugo, né? Que é o nosso assistente virtual que traduz o nosso conteúdo em Libras. E eu acho que apesar de todas as ações aqui que eu citei, né, e que estão relativamente estruturadas, eu acho que isso é só o começo, né? Porque quando a gente fala em diversidade e inclusão, a gente sempre tem que pensar que a gente está sempre evoluindo e aprendendo. E hoje a gente tem muitos canais de comunicação interna, né, Mariana? Tem intranet, redes sociais, corporativas, e-mails, grupos de WhatsApp, TV corporativa. No final, como escolher os canais mais acertados para o escritório? É verdade, né, Leandro? São muitos os canais de comunicação. Sim. Então, eu acho que primeiro é preciso ter uma clareza sobre o perfil de atuação do seu escritório e também como o seu público interno se adapta melhor, tá? Então, a quem eu dei, por exemplo, aquela enxurrada de e-mails e prefere receber uma comunicação única e semanal, né? Outras culturas se adequam com informativos mais breves, por exemplo. Outros times optam pela intranet, rede social interna ou TVs corporativas, como você mesmo mencionou. Então, eu acho que antes de adotar qualquer uma dessas várias opções, né, que a gente tem hoje disponível, é preciso entender o que o seu público quer e precisa nesses termos de comunicação. Ou então corre-se o risco de você, né, o seu escritório adotar uma série de medidas que não sejam efetivas e acabar gerando aí prejuízos de tempo e de custo. E eu acho que até mais importante do que isso, gerando um prejuízo na atenção do seu público-alvo, que em decorrência desses excessos acaba evitando participar dessa troca com a empresa e passa a não consumir esses produtos de comunicação de uma forma efetiva.
E Mariana, pela sua experiência, o que gera mais engajamento do advogado em termos de comunicação interna? Com certeza é uma constância e principalmente a transparência. Ok. Tá? Então, quando você conquista a confiança do seu público e mantém a constância exata, né, para que não se sintam seguros ou desinformados, né, por exemplo, o retorno se torna muito positivo e muito mais efetivo. Essas ações, inclusive, vale frisar que elas não são conduzidas apenas pelo time de comunicação, mas também pelo time de RH e principalmente pela liderança, né? Ou enfim, de todas as áreas responsáveis pelos impactos na vida dos colaboradores e das pessoas, né? E também essas pessoas que passam a sensação de segurança e pertencimento. Então isso, no final do dia, é o que acaba gerando engajamento e a fluidez dessa relação entre comunicar e obter o feedback do público interno. Perfeito. E pensando numa banca que ainda não tem um plano de comunicação interna ainda muito estruturado, existem algumas ações básicas que qualquer escritório deveria ter em termos de comunicação interna? Sem dúvida, Leandro. Acho que o primeiro ponto é entender o público interno para poder desenvolver ações personalizadas, tá? Então, acho que isso é fundamental para a melhoria da experiência no que tange aí a comunicação interna. Eu também acho que é super importante reforçar a ideia de transparência, de constância, fluidez e colocar a abertura para o diálogo como parte da cultura organizacional, sempre em linha com a liderança do escritório. Eu acho que essas são as ações básicas, né? São os princípios básicos para pensar numa comunicação interna efetiva. Correto. E como que mensura resultados em comunicação interna? É possível? Sim, é possível, tá? Então, isso a gente consegue fazer através das métricas, né? Mas eu acho que os resultados mais impactantes no final do dia são os feedbacks. E as pessoas gostam, né, de pontuar suas opiniões, é algo que é facilitado ainda mais em ambientes em que há abertura para esse tipo de exposição, né? Então, acho que além de resultados de pesquisas e mensuração, por exemplo, de aberturas de comunicados, de e-mails, de presença em reuniões, o feedback é o que acaba nos direcionando para os melhores caminhos e de onde a gente tira a inspiração para a gente ter ideia sobre o funcionamento das nossas ações, né? Ou seja, para comunicar, é preciso estar preparado para essa troca, né? Então, para esse feedback. Ou seja, a comunicação interna não é uma via de mão única, né? E nunca vai funcionar se ela for considerada como tal. Ou seja, você precisa ter esse canal aberto de diálogo. E Mariana, para a gente fechar o nosso episódio, ao seu ver, quais são os erros mais comuns em comunicação interna? Acho que é justamente isso que eu comentei, Leandro. Acreditar que a comunicação é uma via de mão única. Ou ainda, né, nunca ter mantido um ambiente saudável, por exemplo, que isso falando antes da pandemia, né, que estimulasse a troca e o diálogo entre as pessoas e, de repente, né, só porque começou a pandemia, começar a inserir de modo massivo informações de todos os tipos para as pessoas. Então, eu acho que é preciso ter uma estratégia clara, com objetivos claros e adequados para o público interno, para que a comunicação de fato seja efetiva. E, claro, se quiser enviar informações, é preciso estar preparado para recebê-las também, porque isso faz parte da busca por um bom resultado e do caminho para as ações bem-sucedidas. Outro ponto é não se comunicar de modo adequado, com falhas de linguagem, com mensagens não claras ou com abordagem para interpretações dúbias, que pode gerar mais confusão ainda do que esclarecimento, né? Eu acho que, para finalizar, eu ainda diria que é preciso estabelecer uma ponte com o colaborador antes de começar a muni-lo de comunicados. Isso porque ninguém escuta a quem não confia. Então, esse primeiro esforço de trazer os seus colaboradores para perto é o primeiro passo para a construção de uma comunicação longeva e efetiva. Excelente, Mariana. Gostaria de agradecer sua participação aqui no Juridicast, né? Nosso papo foi muito bom. E já deixo o convite para voltar novamente e a gente abordar outros assuntos de marketing jurídico. Eu que agradeço, Leandro. E, inclusive, eu aproveito a oportunidade para parabenizar pelo trabalho tão incrível que você faz com o Juridicast. Muito obrigado. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. E um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.